Bom dia, tudo bom? Hoje é dia 21 de março. Vamos falar hoje de um assunto muito relacionado à gestão da qualidade em projetos, que são as normas. Então, quando uma empresa pretende entrar num segmento e se manter nesse segmento, muitas vezes ela tem que obter certificações, enfim, e se garantir cumprindo normas oficiais daquela área. Em projetos não é diferente. Muitas vezes, para conseguir alcançar um mercado internacional, por exemplo, uma empresa precisa cumprir e estar dentro de algumas normas que aquela área, que aquele segmento define. Então, vamos começar a falar de uma que é muito conhecida de todos, porque ela abrange vários serviços da economia, que é a ISO. A ISO, ela tem a ver com atividade de economia, comunicação, segurança, proteção ao consumidor e eliminação de barreiras técnicas e comerciais. Então, quando uma empresa é certificada ISO numa determinada área da empresa, não tem que ser a empresa toda, né? Ela consegue ter uma garantia para o seu consumidor de que aquilo que ela faz tem um padrão de qualidade nacional ou mundial. Então, a ISO foi uma norma definida em Londres, na Inglaterra, na década de 40, para facilitar a coordenação e unificação de normas industriais. Em 46, quando a primeira ISO foi utilizada, divulgada, enfim, era fim da Segunda Guerra. Então, era preciso criar um novo padrão para a indústria para que os países se reconstruíssem, né? Ela concilia interesses de produtores, usuários, governos e comunidade científica, as boas práticas, né? Então, ISO significa igual. Então, a ISO estabelece prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva. Num determinado setor da sua empresa, você define, vou aplicar ISO. E aí você vai seguindo as normas do que aquela ISO pode te obter, pode te levar a uma certificação. Uma outra norma que é muito comum na área de tecnologia da informação é a CMMI. CMM existe desde a década de 90, eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos, não só de ISO, mas também de CMM. Mas o I é novidade, que significa Integration. A sigla significa Capability Maturity Model. É um modelo que avalia a maturidade daquela empresa. Hoje, então, em tempos de Corolla, em que a gente vê que a adaptabilidade é um valor monstruoso para a gente e para as empresas, o CMMI, ele já media a maturidade da empresa na gestão daquele projeto e, com isso, a capacidade dela de gerenciar, de mitigar, de se adaptar. Então, o I é a novidade desse século, né, de 2010. É um modelo de referências que contém práticas necessárias à maturidade, especificamente para desenvolvimento de softwares. Procura estabelecer um modelo único para o processo de melhoria corporativa, integrando diferentes modelos. Ele avalia o seu nível de maturidade e atribui níveis de maturidade e te sugere boas práticas para subir no próximo nível. São 5 níveis de maturidade. O primeiro é o mais básico, o 5 é a excelência. Aí, como a turma de vocês é muito mais das engenharias, eu trouxe aqui a lembrança de 2 normas bem específicas da engenharia. A NBR, né, que padroniza os produtos e serviços, fundamentada por um consenso de especialistas e tem um caráter voluntário. E a NR, que é estabelecida pelo Ministério do Trabalho, que é relacionada à segurança do trabalho, né, e tem um caráter obrigatório. Tá, mas aí quando a gente fala de padronização e melhoria, o que projeto tem a ver com isso? Por que os projetos... por que a gente fala de gerenciamento da qualidade em projetos? Isso eu falei lá na primeira aula. Porque, na verdade, muitos projetos vêm para trazer uma melhoria na qualidade da operação rotineira. Eu lembro que falei para vocês de um projeto que eu vivi e que tinha que cumprir uma legislação, uma norma de qualidade
em que o aplicativo que gerenciava os trens só podia ficar fora do ar por 24 horas em 365 dias. E vocês vão ver aqui no PowerPoint que eu vou disponibilizar parte do cronograma, onde eu cito que, além das atividades comuns, para poder ter o desenvolvimento da aplicação, a gente precisou passar a fazer validação e aceitação dessas atividades. O código tinha que estar o mais perfeito possível, para evitar ao máximo a parada dos trens. Esse cronograma eu botei um trecho dele lá na apresentação. Deixa eu dar um pulo aqui no material. Eu botei também na apresentação, assim, voltando um pouquinho ao assunto. Tá, a gente define os padrões de qualidade, as normas, por exemplo. Como é que a gente faz o time trabalhar para isso? Motivar o time para trabalhar pensando em entregas, obedecendo aquelas qualidades. Um dos artifícios é estabelecer metas associadas a ganhos pessoais do colaborador. Então, também botei aqui na apresentação um exemplo da meta. Nesse caso, era uma meta de um dos colaboradores do time que eu gerenciava nesse mesmo projeto. O indicador, o plano que era estabelecido, o quanto ele estava próximo dele e um farol. Vocês vão ver isso no slide 11, tá? E aí eu trouxe também na apresentação uma teoria de algumas melhorias da qualidade. Por exemplo, o Kaizen, que prega a melhoria contínua. Kaizen significa, inclusive, mudar para melhor. Aliás, para mim isso é pleonasmo. Mudar é sempre para melhor. E refere-se às atividades que melhoram continuamente todas as funções e envolve todos os funcionários. O Kaizen é algo holístico, né? Tem uma origem no Japão, no pós-guerra também, naquele mesmo mindset da ISO, né? E foi desenvolvido dentro da Toyota. O objetivo é reconhecer e eliminar desperdícios em mão de obra, máquina, material e método. Assim, paralelo ao Kaizen, os mandamentos do Kaizen, vocês vão ver aqui no material. O desperdício deve ser eliminado, todos os colaboradores devem estar envolvidos, é baseado numa estratégia barata, pode ser aplicado em qualquer lugar, apoia-se no princípio de uma gestão visual, usa muito Kanban, a atenção deve ser dirigida ao local, né, é o que eles chamam de Gemba. A gente tem que andar, a história dos olhos nos pés, né? A gente tem que andar onde o problema está, para então ver, sentir e propor soluções, propor melhorias. O Kaizen é orientado a processos e a priorização são as pessoas. E ele prega, aprenda fazendo. O Lean Manufacturing é uma filosofia muito próxima do Kaizen. É uma filosofia, um modo de agir de modo mais enxuto, mais minimalista. Não sei se vocês lembram da aula passada que eu falava de Pareto. Não é a semelhança, mas tudo acaba consolidando, levando a isso, né? Priorize e haja de modo minimalista. Às vezes a gente não precisa se debater tanto para alcançar a solução. E o Lean Manufacturing, ele trata de alguns aspectos: transporte, inventário, movimentação, espera, produção excessiva, processamento excessivo, defeitos e conhecimento. Ele propõe ações, investigações nessas áreas. Um outro item é o clássico ciclo de PDCA: Plan, Do, Act, Check e Act. Planejar, fazer, checar e agir. Isso normalmente para a vida, né? Planeje o que você quer fazer, faça, verifique se você está fazendo e ajuste. Isso você define o ciclo. Você pode definir o ciclo de um ano, você pode definir o ciclo de 15 dias, né? O PDCA é um ciclo de definição da qualidade, execução da qualidade, checagem se isso está sendo feito e replanejar. Um outro item que nos ajuda a garantir a qualidade, planejar e garantir a qualidade, é o 5W2H. Na verdade, é um checklist. 5W são 5 perguntas em inglês: what,
why, where, when, who. What é o que, why é porquê, where é onde, when é quando e who é quem. E os dois H são how, que é como, e o how much, que é quanto vai custar. Então são perguntas básicas que você tem que fazer assim: o que vai ser feito? Por quem? Onde que vai ser feito? Quando vai ser feito? E quem vai fazer? E como vai ser feito? E quanto vai custar essa brincadeira? 5W2H. E aí gosto de falar muito de ágil, métodos ágeis ou agile, inspirados também lá no Kaizen, no Lean Manufacturing, muito usado em desenvolvimento de software, mas muito usado nesse fim da década de 2015 para frente, muito usado também na gestão. Então, o que é o método ágil? Baseado no Manifesto Ágil de 2001, que foi feito por pessoas da área de tecnologia de desenvolvimento de sistemas lá no Vale do Silício. Ele propõe, ele fomenta indivíduos e interações. O mais importante é que o software esteja funcionando. A colaboração entre a equipe e o cliente é fundamental e tem que responder às mudanças com o máximo de agilidade possível, porque o formato que se usava de gestão de projetos era muito engessadinho. Mudança é algo muito frequente em projetos, e na gestão anterior ao Agile era um erro propor a mudança. Não, a mudança é um fato. A gente não pode deixar tudo muito aberto, mas a mudança é um fato. A gente tem que aprender a lidar com ela. Então, a ideia do ágil, de um modo geral, é uma vez a gente tendo um problema a resolver, numa reunião com esse público, com esses stakeholders que eu comentei, time e cliente, a gente lista que tarefas a gente entende que tem que ser feitas. E a gente cria então uma coluna chamada backlog. E aí, a cada 15 dias, que é uma prática, pode ser um outro intervalo, você seleciona quais tarefas serão feitas e por quem e quanto cada um vai levar. E diariamente a gente faz esse check. Como é que você tá? O que você fez? Tem algum bloqueador? Quem pode te ajudar? Diariamente, reuniões de 15 minutos, são as dailies. E aí, no final desses 15 dias, a gente tem a lista do que foi entregue. Nem sempre tudo é entregue na primeira sprint, que é esse conjunto de 15 dias, porque as pessoas estão aprendendo a ser sinceras nas dailies, estão aprendendo, antes de tudo, a definir como resolver, né? E aí, a cada sprint, que é o conjunto de 15 dias, a gente vai amadurecendo. E assim as entregas são feitas. Na sprint são ciclos de desenvolvimento, as entregas são rápidas, existe uma colaboração, uma cocriação muito grande, a troca de conhecimento e a transparência. O ágil, hoje nos times que eu gerencio, que apoio a gestão, está sendo a metodologia usada principalmente para esse momento de corolla. Então, para trabalho remoto, foi definido. Isso a gente já fazia, tá? Então só está fortalecendo. E agora o desafio é fazer remotamente. Foi definido o que fazer, quem vai fazer no período de 15 dias. E aí, diariamente, os times se encontram não só pela manhã, mas pela manhã e pela tarde, por conta da distância física. As entregas são validadas, as dúvidas são tiradas. E a máquina roda. Eu botei aqui no último slide uma proposta para que vocês me contem uma história sobre esses 6 itens que eu falei: ciclo PDCA, ISO, Lean Manufacturing, Kaizen, 5W2H, Ágil. Me conta a história assim. Ou você me manda um texto de, no máximo, uma página. Ou um vídeo de, no máximo, 3 minutos. Eu gosto do vídeo. Prefiro o vídeo. Tá bom? Fiquem bem, cuidem-se. E até a próxima oportunidade.